Olá, sou Linda. Se você me visse caminhando pela rua principal, poderia pensar, eis uma mulher que organizou a vida. E sim, aos 55 anos, com minha própria empresa e uma casa que poderia estampar a capa da revista Jardins e Belas Casas, parece mesmo que consegui. Mas nem sempre foi assim, só alegrias e flores. Tudo começou há cerca de 25 anos, quando eu tinha 30 anos e acabara de perder meus pais. Eles eram pessoas incríveis, me amavam demais, sendo eu filha única. Deixaram-me a fazenda da família e nossa antiga casa, um ótimo negócio para alguns, mas para mim foi uma mistura de bênção e maldição. Um dia, enquanto eu verificava as plantações, Chico, meu vizinho, pulou a cerca. Chico era o típico homem robusto, com mãos que contavam histórias de trabalho árduo e um sorriso que iluminava os dias mais sombrios. Ei, Linda, vai tocar essa fazenda sozinha? Ele gritou, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. Tentei parecer mais confiante do que me sentia e respondi, acho que sim, não posso deixar tudo isso se perder. Chico se apoiou na cerca, observando o horizonte. Seus pais fizeram um ótimo trabalho com essa terra. Se precisar de ajuda, sabe onde me encontrar, ele disse. Agradeci com um sorriso. Era assim nossa comunidade, um sempre apoiando o outro. Mas eu sabia que para manter a fazenda, precisava de mais do que ajuda casual. Eu precisava de um parceiro, em todos os sentidos da palavra. Foi então que Edgar apareceu, ou como gosto de chamá-lo, meu anjo salvador. Ele era um rapaz da cidade em busca de uma vida no campo, e nossa conexão foi imediata. Num momento estávamos falando sobre rotação de culturas e no outro, planejando nossa vida juntos. Certa noite, depois de um dia longo de trabalho, sentamos no alpendre de mãos dadas, assistindo o sol se pôr. Linda, esse lugar tem potencial. Com um pouco de esforço, podemos transformá-lo em algo grandioso, Edgar comentou, esperançoso. Apoiei a cabeça em seu ombro. Eu sei, é intimidador. Não é apenas uma fazenda, é meu legado, eu disse. Ele olhou para mim, sério. E é nosso futuro. Estou nisso com você, a cada passo. Assim começou nossa jornada. Juntos, dedicamos nossos corações e almas à fazenda. Não foi fácil, longe disso. Viver na fazenda com Edgar era como andar numa montanha-russa sem freios, emocionante, aterrorizante e completamente imprevisível. Então, Severino chegou e de repente, as apostas estavam mais altas do que nunca. Ele era nosso pequeno milagre, o tipo de bebê que fazia o fazendeiro mais duro derreter com um sorriso desdentado. Edgar estava nas nuvens, mas também era prático até demais. Uma noite, algumas semanas após a chegada de Severino, estávamos sentados à luz fraca da sala de estar, o bebê finalmente adormecido após uma eternidade de choro. Linda, você está mimando o menino, Edgar disse baixo, tentando não acordar Severino. Ele precisa aprender o valor do trabalho duro, como nós aprendemos. Ignorei seus comentários, completamente envolvida no amor que tinha pelo nosso filho. Ele é apenas uma criança, Edgar. Há tempo de sobra para tudo isso. Mas Edgar estava certo. No meu desejo de dar tudo ao Severino, talvez tenha lhe dado demais do que não era necessário. Foi uma lição que aprendi da maneira mais difícil, mas naquela época, eu estava cega pelo amor para perceber. Os primeiros dias se transformaram em meses, e os meses em anos. Severino crescia rapidamente com cada centímetro, ele parecia ganhar uma nova centelha de curiosidade sobre a fazenda. Edgar estava no seu elemento, ensinando Severino a cuidar dos animais e das plantações. Eu observava, com o coração cheio, mesmo preocupada que estávamos predestinando a uma vida de trabalho árduo. Olha, mamãe, Severino gritaria, correndo em minha direção com uma nova descoberta, um sapo ou uma pedra particularmente brilhante. Seus olhos sempre tão cheios de admiração, era contagiante. Vejo, querido, que incrível, eu respondia, compartilhando de sua emoção, mesmo exausta após um dia de trabalho. Mas nem tudo eram alegrias e brincadeiras. A fazenda exigia muito de todos nós, e havia dias em que a tensão era alta. Edgar e eu às vezes discutíamos por pequenas coisas, o estresse da colheita ou um animal doente se transformava em uma discussão maior. A risada de Severino se tornou a trilha sonora de nossas vidas, um lembrete constante do porquê estávamos trabalhando tanto. Mesmo nos dias mais difíceis,
Quando as colheitas falhavam ou as contas se acumulavam, um olhar para o rosto sorridente de nosso filho era tudo o que precisávamos para lembrar porque valia a pena. Então, a tragédia atingiu. Edgar adoeceu e, apesar de uma luta feroz, perdemos ele. Fiquei devastada. Tentei manter tudo sob controle, mas a dor tem um jeito de corroer você, e encontrei conforto na comida, mais do que deveria. Tornei-me uma sombra de mim mesma, perdida na tristeza e comendo para aliviar o estresse. Quando Severino voltou para casa, recém-formado na faculdade, ele não veio sozinho. Trouxe sua esposa, Liz, que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. No momento em que entraram pela porta, senti o julgamento pesado e sufocante no ar. Severino não perdeu tempo. Mãe, o que aconteceu com você? Isso não está certo, você se deixou levar, suas palavras doeram, um lembrete cruel de quão longe eu tinha caído. Eu queria reagir, dizer que ele não tinha ideia do que eu tinha passado, mas o olhar de decepção nos olhos dele me silenciou. O olhar de Liz era ainda pior, cheio de desprezo enquanto ela examinava o ambiente, seu nariz torcido como se tivesse cheirado algo repugnante. Nós vamos realmente morar aqui? Ela sussurrou para Severino, alto o suficiente para eu ouvir. Apesar de tudo, eles concordaram em ficar, mas as coisas iam mudar, Severino declarou, com um tom de voz que não admitia argumentos. No meu coração partido e solidão, me apeguei à esperança de que ter meu filho em casa ajudaria a curar a ferida aberta pela partida de Edgar. Então, quando Severino sugeriu assumir a gestão legal da fazenda, não hesitei. Se você acha que é o melhor, murmurei, assinando a transferência dos direitos com a mão trêmula, sem estar ciente das consequências que essa decisão traria. A vida assumiu um novo tipo de normalidade, onde me sentia mais como uma estranha do que a matriarca da casa que construí com Edgar. Severino e Liz fizeram mudanças, grandes e pequenas, e a cada nova decisão, sentia minha conexão com a fazenda se esvaindo. O golpe final veio numa noite tranquila, enquanto ouvia Severino e Liz conversando na sala de estar. Precisamos fazer algumas mudanças reais por aqui, Liz. É hora de pensar no nosso futuro, não apenas se apegar ao passado, disse Severino, com voz firme. A resposta de Liz foi fria, calculista. Exatamente. Sua mãe teve o tempo dela, agora é o nosso turno. Os dias se sucediam, cada um parecendo mais pesado que o anterior. Minha casa, que antes era um santuário de amor e risadas, havia se transformado em um campo de batalha. O desprezo constante de Severino e Liz era uma sombra gelada, que resfriava o ar que eu respirava. Certa tarde, enquanto cuidava do jardim, com as mãos enterradas na terra buscando algum consolo na familiaridade do solo, Severino apareceu abruptamente. Mãe, precisamos conversar, disse ele, a voz carregada de frustração. Endireitei-me, limpando a sujeira nas minhas calças, preparando-me para o que viria. O que foi agora, Severino? Perguntei. É sobre a fazenda, e seus hábitos. Liz e eu estivemos conversando, achamos que é hora de algumas mudanças, ele disse, desviando o olhar. Senti um lampejo de raiva. Meus hábitos? Você quer dizer a maneira como eu administro a fazenda? A fazenda que está na nossa família há gerações? Severino se remexeu desconfortavelmente. Sim, isso e, bem, Liz acha, nós achamos que você poderia cuidar melhor de si mesma, pela sua saúde. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Então, agora é sobre o meu peso? É isso? Perguntei, incrédula. Não é só isso, mãe. Você se deixou levar e a fazenda não está sendo bem gerenciada. Estamos perdendo dinheiro, Severino retrucou, perdendo a paciência. A acusação doeu. Eu tinha dedicado meu coração e minha alma a essa terra, ainda mais depois de perder Edgar. Ouvir meu próprio filho descartar tudo isso tão casualmente foi como uma facada no coração. E o que você planeja fazer, Severino? Assumir completamente? Me expulsar? Minha voz estava afiada, carregada de dor e raiva. Severino suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não sei, mãe, mas alguma coisa tem que mudar. Não podemos continuar assim. Enquanto ele se afastava, senti um profundo senso de isolamento. Meu filho, meu próprio sangue, estava se voltando contra mim, cegado pelo desprezo de sua esposa e sua própria ambição. Alguns dias depois, Liz me encurralou na cozinha.
seu desprezo usual foi substituído por um olhar frio e calculista. Você sabe, você poderia se esforçar um pouco mais, linda. Tornar-se útil, talvez arrumar um emprego, ajudar mais em casa, disse ela, suas palavras como gelo. Apertei os punhos, lutando para manter a compostura. Eu trabalhei a vida inteira, Liz, por esta família, por esta fazenda. E não preciso que você me diga sobre ser útil. Liz riu, um som cruel e zombeteiro. Útil? Por favor, você é um peso morto por aqui. Severino e eu somos o futuro desta fazenda. Você está apenas atrapalhando. Suas palavras acenderam algo dentro de mim, uma mistura ardente de raiva e determinação. Esta fazenda é minha vida, Liz. Não serei posta de lado, não por você, nem por ninguém. Ela sorriu, claramente divertida pela minha defesa. Veremos sobre isso, linda. Veremos. Enquanto ela saía da cozinha, fiquei com uma mistura turbulenta de emoções, medo, raiva, mas acima de tudo, uma resolução de aço. Severino e Liz podiam pensar que poderiam me quebrar, me expulsar de minha própria casa, mas eu era feita de material mais resistente. Percebi então que essa era mais do que apenas uma luta pela fazenda, era uma luta pela minha dignidade, pelo meu lugar no mundo. Não ia deixar eles vencerem, não sem lutar. A traição cortou profundamente, mas também despertou um gigante adormecido dentro de mim. Meu amor por Severino era inabalável, mas sabia que o amor também poderia ser duro, podendo exigir que se defendesse. Eu havia perdido meu caminho, afogada em luto e autopiedade, mas não mais. As coisas em casa haviam ido de ruins a insuportáveis. Liz, minha nora, não mexia um dedo para ajudar em casa. Cozinhar, limpar, tudo ficava para mim. Mas não eram apenas as tarefas extras que me desgastavam, eram as palavras dela, afiadas como espinhos, sempre prontas para cortar. Você sabe que cheira como o celeiro, né? Liz zombou um dia, enquanto eu preparava o jantar, seu nariz franzido em desgosto. Tentei ignorar, manter a paz pelo bem de Severino. Bem, é uma fazenda, faz parte, eu disse. Ela riu, um som áspero e irritante que me fez arrepiar. Talvez faça uma manicure de vez em quando, hein? Tente não parecer tão desleixada. Senti um nó na garganta, a solidão e infelicidade pesando sobre mim. Não era essa vida em família que eu imaginava. As coisas escalaram quando mencionei uma consulta ao dentista que eu tinha marcado. Severino, meu próprio filho, explodiu. Você é só mais uma conta, sabe disso? Tudo sobre você é só mais dinheiro indo pelo ralo. Suas palavras doeram, uma traição que cortou mais fundo do que qualquer provocação de Liz. Minha casa, meu santuário, havia se tornado uma prisão. Lembrei dos avisos de Edgar sobre mimar Severino, como eu os tinha ignorado. Agora essas memórias me assombravam, um lembrete amargo dos meus erros. Então, veio o golpe final. Severino, com aquele olhar frio e determinado, anunciou: estamos vendendo a fazenda, indo para a cidade. Está tudo acertado, compradores alinhados e tudo mais. O pânico me dominou. E eu? O que acontece comigo? A risada cruel e zombeteira de Liz foi a única resposta. Oh, você acha que vai conosco? Sonhe alto. Você pode ficar aqui, talvez alguém tenha pena de você. Suas palavras ecoaram na casa vazia, um lembrete pungente de quão sozinha eu estava. Minha família, minha casa, minha vida inteira, estava tudo escapando. Mas algo dentro de mim estalou. Eu não ia deixá-los me apagar, não sem lutar. Minha voz, firme apesar da turbulência interna, os desafiou. Você acha que pode simplesmente me jogar fora assim? Esta também é minha casa, e eu não vou cair sem lutar. O rosto de Severino endureceu. Você não tem mais voz aqui, nós já tomamos nossa decisão. Mantive minha posição, minha resolução se fortalecendo. Veremos sobre isso. Não sou tão indefesa quanto você pensa. Enquanto eles se afastavam, deixando-me no silêncio de minha traição, eu sabia que isso era mais do que apenas uma luta por um pedaço de terra, era uma luta pela minha dignidade, meu legado e meus direitos. Eu poderia estar abalada, mas não estava derrotada, nem de longe. Depois que o choque passou, a raiva e a determinação tomaram seu lugar. Não estava prestes a deixar meu filho e sua esposa me passarem por cima.
Sabia que precisava de ajuda, alguém que conhecesse os meandros da lei. Foi então que pensei em Tom, um amigo advogado de Edgar. Não falava com ele há anos, mas tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. Peguei o telefone, minha mão tremendo levemente. Tom, é a Linda. Eu preciso de sua ajuda. A voz de Tom era um bálsamo, calma e firme. Linda, faz tempo, o que está acontecendo? Despejei a história, a dor e a traição colorindo cada palavra. Tom ouviu em silêncio, apenas interrompendo para pedir esclarecimentos. Quando terminei, houve um pesado silêncio. Linda, sinto muito por você estar passando por isso, mas acho que você tem um caso forte. Vamos nos encontrar amanhã, revisar tudo. Vamos encontrar uma maneira de lutar. Desligando o telefone, senti o primeiro lampejo de esperança em muito tempo. A reunião com Tom foi uma revelação. Ele vasculhou as escrituras, os testamentos e todos os documentos legais que meu marido havia deixado. Edgar era um homem inteligente, disse Tom, apontando para uma cláusula nos documentos. Ele garantiu que você sempre teria uma palavra no que acontece com a fazenda. Seu filho não pode vendê-la sem o seu consentimento. Armada com esse conhecimento, confrontei Severino e Liz. Eles estavam na sala de estar, analisando planos, seus sonhos de vida na cidade espalhados sobre a mesa de centro. Falei com o advogado, disse, minha voz mais forte do que nos últimos dias. Severino levantou o olhar, um lampejo de irritação em seus olhos. E você vai processar seu próprio filho? Se for preciso, eu retruquei, segurando os documentos como um escudo. Você sabia que seu pai garantiu que eu sempre teria voz sobre a fazenda? Você não pode vendê-la sem o meu consentimento. Liz riu, mas havia um toque de nervosismo em sua risada. Ela está blefando. Mas então coloquei os documentos na mesa. Não estou blefando. Isso é verdade. Se quiserem disputar, podem tentar, mas não vão ganhar. A mudança neles foi imediata. A confiança e a arrogância evaporaram, substituídas por incerteza e medo. A revelação atingiu Severino como um golpe físico. Sua raiva se transformou em fúria, um olhar venenoso direcionado a mim. Então é assim? Você prefere nos ver arruinados a ajudar seu próprio filho? Não se trata de arruinar ninguém, respondi, firme. É sobre proteger o que é meu, o que seu pai e eu construímos. A fúria de Severino transbordou. Tudo que você se importa é com esta fazenda, não comigo, nem conosco. Sabe de uma coisa? Não precisamos de você. Não precisamos de nada disso. Liz se juntou a ele, suas palavras impregnadas de veneno. Achamos que poderíamos usar o dinheiro, mas se é assim que vai ser, esqueça. Estamos melhor sem você. O insulto doeu, uma pílula amarga de engolir. Mas enquanto eles saíam, deixando-me sozinha mas resoluta, um peso foi levantado dos meus ombros. A realização foi dura, o amor de Severino era condicional, atado ao que ele poderia ganhar de mim. A casa estava silenciosa após a partida deles, um contraste marcante com o caos da confrontação, mas nesse silêncio encontrei força. Eu tinha defendido a mim mesma, ao legado de Edgar, e embora o futuro fosse incerto, senti uma sensação de paz. Com Severino e Liz fora, o silêncio da fazenda não era tão opressivo quanto eu temia, parecia uma tela em branco. As primeiras semanas foram difíceis, não vou mentir. Acordar na vasta casa vazia era assustador, mas também despertou algo em mim que não sentia há anos, liberdade. Comecei pelo jardim, o lugar favorito de Edgar. Estava tomado por ervas daninhas, uma selva de matos e memórias. Enquanto eu cavava a terra, limpando o abandono, senti-me mais próxima dele do que há muito tempo. Tom apareceu numa tarde, uma visita surpresa. Encontrou-me no meio do meu trabalho no jardim, com as mãos sujas e o cabelo uma bagunça. Fazendo progresso, vejo, disse-lhe com um sorriso caloroso. Levantei-me, tirando a terra das calças. Bom te ver, Tom. Não esperava companhia. Ele me ajudou a levantar, sua mão firme. Imaginei que você poderia precisar de um pouco de ânimo, além de querer ver como você está se saindo. Caminhamos pela fazenda, Tom ouvindo enquanto compartilhava meus planos e esperanças para o futuro. Era fácil conversar com ele, mais do que eu esperava.
Ele tinha esse jeito de me fazer sentir ouvida, compreendida. Linda, você está fazendo um trabalho incrível. Edgar estaria orgulhoso, disse Tom, seu olhar encontrando o meu. Algo tremulou em meu peito com essas palavras, com o olhar nos olhos dele. Obrigada, Tom. Significa muito vindo de você. Conforme os dias se transformavam em semanas, Tom se tornou uma presença constante na fazenda. Suas visitas não eram apenas para verificar como eu estava, ele começou a ajudar, consertando o celeiro, cuidando das plantações. Entramos em um ritmo fácil, trabalhando lado a lado, compartilhando refeições e mais risadas do que eu tinha tido em anos. Numa noite, enquanto nos sentávamos na varanda assistindo ao pôr do sol, Tom se virou para mim, seu olhar sério. Linda, estive querendo te dizer algo, ele começou, fazendo meu coração acelerar, uma mistura de antecipação e nervosismo. O que é? Perguntei. Eu me apeguei bastante a você, mais do que como um amigo. Eu sei que este ano foi difícil para você, mas eu estava esperando, talvez, que você sentisse o mesmo, ele disse, sua voz firme, mas seus olhos procurando uma reação nos meus. Eu estava sem palavras, um turbilhão de emoções girando dentro de mim, a ideia de abrir meu coração novamente. Depois de tudo, a ideia de abrir meu coração novamente me assustava, mas olhando para Tom e sentindo o calor de sua mão na minha, percebi que não queria enfrentar os dias vindouros sem ele. Tom, comecei, minha voz quase um sussurro. Eu acho que sinto mesmo. Seu sorriso então foi como um novo começo, uma promessa de dias melhores por vir. Nos aproximamos e o beijo foi suave e hesitante no início, mas rapidamente se aprofundou, repleto de todas as palavras não ditas, as tristezas compartilhadas e a esperança florescente para o futuro. A vida na fazenda mudou depois disso. Não se tratava mais apenas de reconstruir, mas de criar algo novo, algo nosso. Tom mudou-se para cá e juntos começamos a planejar, não apenas para a fazenda, mas para nós. Reconstruir a fazenda e encontrar o amor novamente com Tom não era algo que eu esperava. A vida tinha um jeito engraçado de surpreender você, de mudar as marés quando menos se espera. E enquanto eu olhava ao redor, para a terra que meu marido e eu havíamos amado, agora sendo amada de novo, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. A vida havia se acomodado em um ritmo confortável com Tom, cujos filhos crescidos me tratavam com nada além de gentileza e respeito, um contraste marcante com a relação turbulenta que eu tinha com meu próprio filho, Severino, e sua esposa, Liz. Uma tarde, enquanto cuidava das flores que Tom e eu havíamos plantado juntos, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o número de Liz, um nome que eu não via na minha tela há meses. Hesitante, atendi. Linda, aqui é a Liz. Ouça, precisamos de sua ajuda, ela disse abruptamente, pulando quaisquer formalidades. Respirei fundo, preparando-me. O que aconteceu? É o Severino. Ele está em grandes apuros. Está sendo acusado de fraude. Precisamos de dinheiro para um bom advogado. Sua voz era desesperada, mas detectei uma expectativa subjacente, como se minha concordância fosse uma conclusão inevitável. A notícia me atingiu forte, não por causa das acusações de alguma forma, eu não estava surpresa, mas porque eles tiveram a audácia de pedir minha ajuda depois de tudo. Liz, eu não posso. Severino precisa assumir a responsabilidade por suas ações. Eu não vou tirá-lo dessa. Houve uma pausa na linha, e então a voz de Liz se tornou fria, venenosa. Eu deveria ter sabido. Ele estava certo sobre você, sempre tão estúpida e limitada. Você nunca se importou conosco, só consigo mesma. Suas palavras doeram, mas minha resolução não vacilou. Liz, chega. Eu fiz tudo o que pude por vocês. É hora de Severino enfrentar as consequências de suas ações. Sem esperar por sua resposta, encerrei a chamada, minha mão tremendo levemente enquanto colocava o telefone de volta na mesa. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido com o peso de 1000 palavras não ditas e ânsia. Tom me encontrou na varanda mais tarde, o pôr do sol lançando longas sombras pelo quintal. Ele sentou ao meu lado, sua presença uma calorosa conforto. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Suspirei, me inclinando contra ele. É o Severino. Ele está em apuros novamente, mas desta vez decidi não ajudar. É difícil, Tom, mas sei que é a coisa certa a fazer.
Tom passou um braço ao meu redor, me puxando para mais perto. Você é uma mulher forte, linda, mais forte do que você mesma reconhece. Você fez tudo o que podia. Agora cabe ao Severino. Enquanto nos sentávamos ali, observando o dia dar lugar à noite, refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui, as dores, as traições, mas também o amor, o crescimento e o entendimento de que às vezes as decisões mais difíceis são aquelas que nos salvam. O telefonema de Liz, os problemas de Severino, eram apenas ecos de um passado que já não tinha mais o poder de me machucar. Eu havia encontrado minha paz, minha força e minha família, e estava determinada a proteger isso, não importa o que viesse pela frente. Sempre seja verdadeira com você mesma, murmurei mais para mim do que para Tom, especialmente quando é difícil, especialmente quando é seu próprio filho. Tom apertou minha mão em silêncio concordando, e naquele momento, eu sabia que, não importa o que o futuro reservasse, eu o enfrentaria com coragem e integridade. Aprendi a manter meu terreno, a escolher minha felicidade e bem-estar e a deixar ir aqueles que